Aqui é o podcast do programa Éramos Todos Jovens. Recebo convidados, geralmente do nosso tempo, naquele tempo inesquecível, lá, aquele começo, Jovem Guarda, pré-Jovem Guarda, era cantores de juventude. Vou receber um meu contemporâneo, começamos, com certeza, juntos. Ele veio de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e eu saí da escola militar para ir cantar rock and roll no Rio de Janeiro e conhecer essa figura especial, esse grande artista, meu amigo Eduardo Araújo. Tudo bem, Eduardo? Meu amigo, olha, prazer muito grande, Ciro, estar aqui com você. Porque você não é um cara de Jovem Guarda. Jovem Guarda não existia quando nós estávamos juntos. Nós somos vamos dizer assim, os furadores de pedra. Exatamente. Né? Nós não tínhamos espaço em lugar nenhum. Lugar nenhum. E você já estava junto com a gente no Clube do Rock do Carlos Imperial. Eu fico até meio chateado que às vezes as pessoas falam, né, as pessoas que frequentavam o Clube do Rock, fez aquele programa lá, Os Brutos Comando, e esquece de você, cara. Não fala. Eu tava lá, não tava? Tava. E como tava? Era o Pet Bull brasileiro. Oh, Bernardinho. Canta aí um pedacinho, vai. Lembrou? Vamos lá. Vai. Oh, Bernardinho. Oh, Bernardine. I can tell by the devil on your chain. Use the bait for shaker, and then I'm in shape. Bernardine. Agora. Bernardine. Esse grave. Não tinha pra qualquer um naquela Bons tempos, era legal, né? Bons tempos, Eduardo, falar de você. Você veio aqui para conversar, para contar história, para cantar. É um prazer muito bom. Vamos falar de você naquela época, porque foi muito importante. E às vezes o pessoal não cita. Eu posso colocar todo mundo, né? Inclusive o pessoal de São Paulo, que também participou lá, o Jorge Friedman, o Bob de Carlo, o Walter Meia estava por lá também. Carlos Gonzaga. Carlos Gonzaga. O Carlos Tony Gonzaga Campeiro. menos, porque o Carlos Gonzaga já era um ídolo, né? Muito grande, era mais, não frequentava muito. Os outros comandos eram mais o Jet Blacks, né? E Jet Black, gato, né? De guitarra. Renato Seus Blue Caps, que era a banda que acompanhava todo mundo, né? Então, super legal. Legal, e na história antiga, Blood Rockers, né? Deixa eu contar a história do Blood Rock. Eu conheci lá. Por causa do Blood Rock, nasceu o Renato Seus Blue Caps, você sabia? Não fiquei sabendo, eu participei do Blood Rock, cantava com eles. Você cantava com eles, né? Então, os Bloodins tinham o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, meu primo. O Luiz Henrique ficou meio com a vamos dizer assim, com a cabeça meio alta, tá namorando a filha do dono da rádio, como é que era o nome daquela rádio lá? Era a Rádio onde o Silvio Carioca. Santos começou, Rádio Carioca. Isso. Era Magda, Rádio Carioca. Magda, isso. Então, ele estava metido para danar. E quando nós ganhamos o programa Os Brotos Comando, comandado pelo Carlos Imperial na TV Continental, ele deu uma assim, falou, não, eu participo do programa, mas não vou acompanhar cantor nenhum. Veja bem, também tinha um problema. Ficava assim, não estava preparado para acompanhar as pessoas. Ficou talvez meio preocupado. Mas ele era que era o conjunto na época, ele era o conjunto do Clube do Rock. Ele já acompanhava o... Acompanhou. O que ele não quis mesmo é porque ele achou que já a banda era muito importante, não podia acompanhar ninguém. O Carlos Imperial ficou chateado com ele. Então vocês não vão tocar no programa. Uma pena, né? Aí ele quis buscar o Jet Blacks, que é um conjunto que nós tínhamos estado aqui, que ele gravou com o Tony Campeiro na época. Tony Campeiro. Em São Paulo. Carlos Imperial produziu, eu vim com ele, fiquei conhecendo o Tony Campeiro, melhor, porque o Tony Campeiro ele deu uma esnobada em mim uma época lá em Belo Horizonte, que não foi fácil. E aí eu vim para São Paulo, né, para fazer esse disco com ele, fiquei conhecendo, né?
pessoal aqui, Jet Black, o Tony Campeiro, muito bacana, me recebeu muito bem. Não, o Tony é maravilhoso. Maravilhoso. Só que ele não me reconheceu, não sabia que aquele cara lá de Minas Gerais, que ele falou que eu ia cantar. E era você, né? Que ele ia chamar no palco e não chamou nada. Então são coisas assim, né? Que Porque também tem um detalhe. Quando a gente começou a cantar no Rio de Janeiro, no começo dos anos 60, programa do Jair Thaumaturgo, Hoje é Dia de Rock, né? Hoje é Dia de Casa Rock. Imperial. Casa Imperial. A turma era, inclusive o Roberto Carlos fazia parte, todo mundo eram cantores começando a carreira. Em São Paulo já tinha ídolos. Já tinha Seri Campelo. Não, Tony no Campelo. Rio também tinha o Sérgio Murilo. No né? Rio tinha o Sérgio Murilo. Sérgio Murilo, né? Só o Sérgio Murilo, se você pensar. Né? E pouca gente sabe que foi lançado na Continental, uma produção do Carlos Imperial, é Elis Regina, cantando música jovem. Elis Regina. Exatamente. O Imperial, se não me engano, lançou para ser a nova Seri Campelo, né? Assim? Ser a nova Seri Campelo, isso mesmo. E eu conheci naquela época Elis Regina, no programa de rádio. Também. Ela lançando esse disco aí. Eu conhecia, porque eu ia muito no estúdio lá onde estava gravando, né? E conheci a Elis, era uma pessoa maravilhosa. Muito alegre. Grande cantora, excepcional. Uma das maiores cantoras que o Brasil já teve, né? Aquele show dela, o Falso Brilhante, amigo. Nossa Eu assisti aquele show. E a banda? Não esqueci. Nossa César Camargo. César Camargo, Mariano. Só tinha cobra ali, cara. Mas, Eduardo, veja bem, eu queria perguntar como você começou a se interessar por música. Como é que foi essa história? Você lá em Minas Gerais, quando criança, como é que era? Quem me incentivou na música foi o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga? Porque eu morava na fazenda, meu pai ligava o alto-falante para acordar a peãozada de manhã cedo, era bem cedo, o Luiz Gonzaga tinha um programa, ele e o Pedro Raimundo, bem cedinho, era 6 horas da manhã, e esse programa era na Rádio Nacional. E naquela época a rádio era tudo AM, né? Então meu pai sintonizava lá e botava no alto-falante que eles tinham. A rádio tocando, o pessoal tá ali arriando os cavalos, né? Ajeitando tudo, depois entrava para tomar um café, aliás, não era café, era 7 horas da manhã, o pessoal comia feijoada com arroz, comida boa mesmo, que é para sustentar o bicho. E meio-dia que era o café deles, eles tomavam café com requeijão, aquela coisa toda. Então, eu era garotinho e eu via o Luiz Gonzaga e fiquei apaixonado. Aí tinha até eu também. Um amigo. Eu também, quando criança, era Luiz Gonzaga, Pedro Raimundo eu via também, Adeus Mariana, né, Gaúcho. Mas o Bob Nelson eu gostava mais. O Bob Nelson era o cowboy do rádio brasileiro. Era o cowboy. Eu, por exemplo, gostava muito do Bob Nelson. E Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga cantava as músicas todas. Mas como eu via mais o Luiz Gonzaga, eu fiquei apaixonado pela música. E aí comecei a querer tocar sanfona. Tinha um carpinteiro que chamava João Carpina, lá na fazenda, e ele tocava uma sanfona de 8 baixos, mas era aquela coisa assim, tá doido trem, comprei por 10, não dei por 100, tá doido trem, capeta velho, não dou ninguém, tá doido trem. Nossa bonita que veio de Belém, foi a noite inteira aquele trem, né? Aí com facilidade eu peguei aquilo. E a sanfona de 8 baixos, ela me ajudou muito, porque foi através da sanfona de 8 baixos que eu toco gaita hoje. Porque a cromática da sanfona é a mesma. Quando ela vai, é um som, e quando vem, entendi. É outro, entendeu? Mas para entender, quando você manda um som, você assoprou, vamos dizer que seja dó, assoprei dó. Quando volta, vem que nota? Olha, vou mostrar para você aqui. Aqui nós temos uma gaita. Isso é importante. Essa gaita aqui está em ré, né? Quando você faz uma nota imponando, você está dando... No caso, por exemplo, na escala de piano, você vai... vai lá, não tem mudança. Aqui tem. E é por isso que você tira o som legal. Né? Que é exatamente... Quando o fole está abrindo, é uma coisa. Quando o fole está fechando, é outra. Então, quem toca sanfona de 8 baixo, com aquele Zé Calixto, lembra daqueles cara tocava até bossa nova?
tem que ser muito bom mesmo, porque tem que fazer essa coisa da troca, né? E é por isso que ela, por exemplo, você vai. É um som. É o outro. Soprano é um e plano é outro. Então, essa colocação de tonalidades faz com que a gaita tenha um recurso, para quem conhece, é difícil, mas dá para fazer o Bennett, que é onde você dá a nota, né? Então, legal. Isso aqui que eu fiz, você vê muito essa conotação na música nordestina. Que legal! Asa branca, que lindo, hein? Poxa, muito bacana. É aí que veio a inspiração de eu tocar gaita. As pessoas falam, como é que você toca gaita? É do Bob Dylan? Ou de alguém? Não, é Luiz Gonzaga mesmo. Quer dizer que a sanfona de 8 baixos me inspirou. Inspirou Luiz Gonzaga também, que o pai dele, seu Januário, tocava sanfona de 8 baixos. Que até Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Você pode ser por morto, mas comigo ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do seu pai. Luiz. Ô, Eduardo, e você depois de criança, aí quando é que você começou a se interessar por... Aí você foi como? Você foi nessa influência? Eu fui na influência do acordeon, da sanfona de 8 baixos, e fui estudar interno, no colégio interno, 8 anos no colégio interno. E um dia o mundo enlouqueceu. Começou o pessoal dançando rock. E aí eu falei, que é isso, minha gente? Quando eu fui assistir aquele filme, Rock Around the Clock. Rock Around the Clock. Ali eu fiquei apaixonado pelo rock, por aquele... Os caras eram músicos... No Balanço das Horas. Balanço das Horas. Balanço das Horas. Maravilhosos. Aí vem o Little Richard com aquele vozeirão lá em cima. Aí eu falei, eu vou embarcar nisso aí. E comecei a tocar, mas eu não esperava ser cantor, não sei nada. Eu queria era divertir, cantar nas festas, né? E tal. Mas aí eu estava montado no rodeio em Almenara, e falaram, tá aí o Carlos Imperial, o cara da Secretaria de Agricultura. Eu gosto de lembrar o nome das pessoas, porque faz parte da história. O Elias era o locutor oficial dos rodeios na época. Eu aqui na presença aqui do Carlos Imperial, aqui o rei do rock, etc e tal. E eu fiquei ouvindo aquilo. Na hora da minha montaria, eu peguei o microfone com o Elias e falei, Elias, eu queria essa minha montaria, eu quero fazer uma homenagem ao rei do rock, do Carlos Imperial, o rei do rock lá, porque ele é o cara do rock, falava em rock, era Carlos Imperial. É verdade. E aí fiz a minha montaria e eu ganhei o rodeio com essa montaria. Tinha um conjunto que era de um cara que está nos Estados Unidos, ficou nos Estados Unidos, é do governador Valadares. Não sei se você sabe que o governador Valadares, o pessoal ia muito lá para... Muito para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Eu acho que a cidade brasileira, mais gente... Governador Valadares. Muita gente se enriqueceu nos Estados Unidos e fez hotéis e os cambal lá. O pessoal está muito bem. Então, era o Ney. Era um guitarrista maravilhoso, tocava muito. E lá nos Estados Unidos aprendeu a tocar aqueles rock and roll que Deus me livre. E ele não tinha quem cantasse aquilo. E ele me viu cantando e falou, pô, você não gostaria de participar nas festas que eu vou? Eu falei, as festas que eu vou, eu não quero participar como um músico seu. Mas onde eu tiver, você está, nós passamos aqui umas músicas e aí não deu outra. Na hora da entrega do prêmio, quem estava no palco? O Ney e a banda dele.
Aí, a hora que eu fui receber o meu troféu lá, eu recebi o troféu, etc. Aí o Ney falou, não sai não, nós vamos fazer logo uma sessão de rock aqui. Aí eu falei, é comigo agora. Então eu falei, Carlos Imperial, agora homenageando você com rock and roll. I'm gonna tell rain, me I think it has a music for... Imperial ficou louco. Não, vou dizer uma coisa. Todo mundo cantava rock naquele tempo, cada um do seu estilo, né? Agora, naquele estilo Little Richard, que para você era o melhor. Você fazia uma pegada forte ali. Na verdade, eu não conhecia outra pessoa que cantasse naquele estilo, né? E o Imperial me colocou o apelido, o cantor de dinamite na voz. Fazia uma onda, né? Ele tinha as suas coisas de botar um nome, né? Mas aí, daí pra frente, como é que você começou a cantar? Como é que você chegou no disco? Como é que foi? Então, cara, aí o Carlos Imperial me deixou um cartão que eu procurasse ele, que ele queria me colocar para ser um dos cantores do Clube do Rock. E depois ele foi lá e ficou apaixonado e falou, cara, você como peão é maravilhoso, mas como cantor de rock você é muito melhor. Você vai fazer parte do Clube do Rock, estou te convidando. Eu falei, tá, beleza, vou sim. Eu estou estudando, não sei, mas nas férias eu vou. Aí nas férias, eu fiquei em Belo Horizonte na segunda época. Sabe o que é a segunda época? Sei. Hoje ninguém fala mais nisso. Hoje é recuperação. É recuperação hoje. Segunda época. E aí, terminei lá de estudar, de fazer a minha recuperação, aí eu escutava a Rádio Marink Veiga, toda tentando, hoje é dia de rock. Hoje é dia de rock. O pau comia aquele trem, né? Só rock and roll da pesada. E aí ele tinha esse programa também, que era Hoje é Dia de Rock, mas com a presença dos caras lotado, a plateia de Hoje é Dia de Rock, na Rádio Marink Veiga, ao vivo no sábado. Isso. Cantei lá também. Era sábado, né? Era sábado. Era sábado? Isaac Zaltman apresentava. Isaac Zaltman. Pô, você tem uma memória boa, hein? Lembrou do Isaac Zaltman? Nossa, foi ele que me apresentou. Grande. O rei do rock de Minas Gerais, Eduardo Araújo. E aí, na verdade, eu vi aquilo e falei, cara, eu vou aproveitar ir no Rio, vou procurar o Carlos Imperial, mas eu estou querendo ir mesmo nesse programa aqui. Só fazer esse programa já seria uma beleza. Aí, eu fiz um show e ganhei um dinheirinho lá em Ponte Nova, junto com que tinha uma caravana, na época, Aldair Pinto. Aldair Pinto. Da Belo Horizonte. Hein? BH, né? BH. Ele era o César de Alencar, de Minas, né? E ele, então, tinha uma caravana que até eu participava e o Agnaldo Timóteo também. O Agnaldo Timóteo me contou de você. É? O Agnaldo Timóteo me contou de você. Eu entrevistando ele, ele falou assim, eu estava cantando lá no programa desse Aldair Pinto, né? Aldair. E cantando música do Calbi Peixoto. Ele era o Calbi Mineiro. Calbi Mineiro. Me apareceu o carinha lá, pegou, cantando rock and roll. Era você. Arrasou. Ele falou que você chegou, arrebentou. Nós fizemos tanto sucesso em Minas Gerais que eu tinha meia hora dentro do programa do Aldair Pinto e ele tinha meia hora. As fãs dele brigavam com as minhas. Aí o que aconteceu? Tiveram que botar um cordão no meio, as dele estavam do lado e as minhas do outro, porque senão ela saía na pancada. Era muito legal naquela época. E aí começou tudo assim, aí fui para o Rio. Chegando no Rio de Janeiro, eu, meu Deus, peguei uma carta do Leônidas Autuori, que era um maestro que veio de lá do Rio e que era amigo que era muito conhecido lá do Jair Tamatu. Peguei a carta, mas fui para lá, né? Aí eu cheguei pensando no ônibus assim, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou me apresentar? Eu falei, eu não posso chegar muito humildezinho, porque não vai dar. Eles não vão nem me receber. Eu tenho que chegar por cima. Então eu vou usar o que me chama aqui de rei do rock, de Minas Gerais. E cheguei lá e falei, quem é que eu anuncio?
lá na portaria da Rádio Marinho Veiga, eu falei, anuncia o rei do rock de Minas Gerais, Eduardo Araújo está aqui. Rei do rock? É. Por favor, anuncia assim, rei do rock de Minas Gerais. Ligou lá para cima, a secretária atendeu, falou, está aqui o rei do rock de Minas Gerais. Aí o Jair falou, o quê? Minas Gerais tem rei de rock já? Manda esses malucos subir aí. Eu subi. Ele estava numa barbearia fazendo a barba, lá naquela época a Rádio Marinho Veiga, você lembra que tinha uma coisa que eles... Tinha tudo na rádio, na rádio era completo, né? E aí ele falou assim, mas quem te deu esse título de rei do rock de Minas Gerais? Eu falei, olha, foi o Adair Pitts, eu já vi falando, já vi falar nesse cara. Mas por que ele deu? Você ganhou algum concurso? Eu falei, não, o único que tem cantor de rock de Minas Gerais sou eu. Então eu sou o rei do rock. Então, liga aí e canta. Ele disse, eu posso ligar, eu tenho um amplificadorzinho PAMI, você lembra daqueles amplificadorzinhos que foi lançado? E uma guitarra da Janine, muito bonita, toda assim. Aí eu peguei, minha mãe que me deu de presente, eu enfiei lá, botei a banda e comecei. Bebop Lulo, she's my baby. Bebop Lulo, don't me baby. Bebop Lulo, she's my baby. My baby now, my baby now, my baby now. Bebop Lulo, she's my baby. E ó, meu amigo, quando eu cantei esse troço aí, ele falou, não, pode parar. Eu falei, o homem não gostou não. Aí eu pensei assim, ele falou assim, vai estar no programa Hoje é Dia de Rock. Isaac Zaltman, vem aí. Aí chamaram lá Isaac Zaltman. Anuncia a semana inteira. Eduardo Araújo, o rei do rock de Minas Gerais. No programa, no próximo você falou que é sábado. Eu achava que era domingo. É sábado, era sábado. Era sábado. Então, e aí isso era numa segunda-feira. Eu fiquei no Rio de Janeiro e fiz o programa no sábado. E na segunda-feira eu ia voltar, estava sem dinheiro, sem tudo e tal. Aí voltei lá para agradecer ele e tal. E na hora que eu subi, ele falou, não, você não vai não. Tem 2 gravadoras interessadas em você. A RCA Victor ligou e a Philips também. A Philips não tem cantor de rock ainda. Está buscando. Ele tinha uma menina que chamava Sônia Delfino, que era uma cantora mais ou menos no estilo da Celi Campeiro. Me lembro. E aí eu fui conhecer o Ramalho Neto na RCA Victor, fiz o contato lá com ele e tudo, mas fui na Philips. E lá na Philips eu tive contato com o João Araújo. João Araújo. O Araújo era o diretor grande artístico. Produtor. E ele, pai do Cazuza. Pai do Cazuza. Aí João Araújo falou, ó, você vai assinar aqui comigo, porque eu tenho mais a oferecer a você do que essa vida já tem Carlos Gonzaga, tem não sei o quê, entendeu? E aqui você vai ser o único, cara. Nós vamos investir em você. Então eu falei, tá bom, vou ficar aqui. Terminei assinando lá. Eu não podia assinar, porque eu era de menor. Quem assinou foi um tio meu que morava no Rio de Janeiro, para mim poder gravar o primeiro disco. E foi assim que eu gravei o meu primeiro disco, né? Qual foi a música? Olha, a música teve 4 músicas, mas a que mais fez sucesso, porque nós não tocava em todos os programas de rádio. A gente tinha um lugar que só tocava, lugar que tocava, né? Foi uma música do Fernando Costa. Fernando Costa, me lembro. lembro. Eu gravei dele, que era o Diana Me Deixou, né? Essa foi. Mas teve a Mona Lisa, que você gravou também. Eu gravei. Mona Lisa novamente você gravou a versão, né? Gravei a versão e bem em cima do... O Zé Menezes, que foi o arranjador, ele fez em cima mesmo, ficou igual ao americano. Ficou muito bacana. E aí, essas músicas tocavam comigo, e tinha uma que eu fiz que chamava Deixa o Rock. Não sei se você chegou a pegar essa música aí. Deixa o Rock, como que era? Eu não lembro também, deixa eu ver se eu lembro. Deixa o rock and roll,
deixa o rock and roll, rock and roll, deixa o rock and roll. A Lili, quando pequena, gostava de estudar, mas agora que cresceu, o rock, um negócio assim. Não me lembro mais também. Faz muito tempo, cara. E essa música eu gravei o Mona Lisa nesse disco, era um compacto, e gravei uma. Eu sempre fui um cara muito assim, como o Ramalho Neto me atendeu tão bem, eu voltei no Ramalho Neto e pedi para ele fazer uma versão para mim de uma música. E ele fez de uma música que chama O Brotinho, e faz parte do disco também. Mas qual foi a música sua que estourou mesmo primeiro? O Bom. O Bom. Lembra um pedacinho? Vamos levar um pedacinho? Vamos. Qual é o tom? Qual é o tom? Eu vou pro sol, porque você Sol. abaixa um pouquinho mais baixo. Você tinha a voz mais grave do que eu. Você também tem uma voz potente, né? Extensa, né? Eu tenho como você. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Ele é o bom, é o bom, é o bom. Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear. Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertence a dentro. Se quiser experimentar, sei quem vai gostar. Yeah! Quando eu apareço como é para geral, ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Yeah! Quando eu apareço, comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os 10 mais. Bom é o bom, é o bom. É o bom, é o bom. Legal! Essa é muito boa, né? Muito bom, cara. Mas você vai bem de gaita aí, meu. Não vou É. te contar. Desculpa aí, pessoal. Só uma brincadeira, né, Eduardo? É, brincadeira, claro. Aqui não tem maquiagem, não tem nada, não. É só uma brincadeira, uma conversa, né, Eduardo? É isso aí. Eu acho que. Relembrar Acho que é o momentos. que vale, sabe? É. O improviso é tudo. Eu acho que a gente tem uma brincadeira dessa que nós estamos fazendo aqui vai ficar para a história, né? Então, Você recordou? Ciro Aguiar e Esse Eduardo Araújo juntos não é fácil. O Eduardo, esse sucesso foi muito forte, hein? Ele é o bom, marcou muito no Jovem Guarda, hein? Aí você veio, aí você acabou vindo para São Paulo, como é que foi? Estourou no aí Rio? eu estava na fazenda e a música veio subindo, subindo, subindo. E quem estava em primeiro lugar, o Roberto Carlos, com aquela música lá, como é que chama mesmo? Vai Tudo pro Inferno. Querem que vá tudo pro inferno. E o Rony Fon estava com aquela música subindo também na parada, que eu não sabia quem era esse Rony Fon. Meu bem. Meu bem. E eu vi. Toda aí a parada do Enzo Almeida Passos, na Bandeirantes. Oxa. E a música entrando lá, veio no 8º lugar, 7º, sempre subindo. Quando foi um domingo desse que nós ligamos, a música não entrou. Eu falei, ô Carlos Imperial, ela entrava lá em 4º, em 5º. E aí eu falei, meu Deus, acho que os caras caiu, né, Imperial? Ele falou, Aí veio o Rony Fon, terceiro lugar.
Aí, a hora que falou Roberto Carlos II e Eduardo Araújo, eu falei, só pode ser Eduardo Araújo. Então já começamos a pular. O Bom foi para primeiro lugar na parada. E aí ficou durante muito tempo. Né, e aí foi por causa do Bom, do sucesso do Bom, que eu fui contratado pela TV Excelsior. Pois é, você fez o programa TV Excelsior. Vim fazer o programa O Bom, contratado pela TV Excelsior. A história é muito bonita. Mas quando você foi para a TV Excelsior, foi quando você... Eu me lembro da TV Excelsior, conheci você e a Silvinha. Isso. Na TV Excelsior. Silvinha teve uma coincidência incrível. Eu conheci Silvinha em Minas Gerais e foi uma coisa muito interessante, porque o Carlos Imperial tinha um programa lá que era até patrocinado pelos chocolates de Zioli, que era o meu irmão, que era representante lá em Minas. E o Carlos Imperial fazia esse programa lá, e aí ele sempre gostava de lançar os cantores de Minas e tal. E aí falaram dessa menina, que era uma menina que cantava, que estava fazendo um maior sucesso lá em Minas. Aí nós fomos num clube onde ela ia fazer um show, lá na Pampulha, um clube granfino lá, e nós fomos. Chegamos lá nesse clube lá, eu fiquei no carro, que já tinha começado, chegar um pouco atrasado e o show tinha começado. Aí eu falei, não, mas essa que está cantando aí, Imperial, isso aí é a Rita Pavone? Essa não é, isso aí deve ser mímica. Que a Silvinha era igual a Rita Pavone, cantava igual. E aí o Imperial falou, se eu ir lá ver. Aí o Imperial voltou assim, não, cara, não é não. A garota tá quebrando tudo. Aí eu falei, mas eu não fui, eu fiquei no carro. Né? Aí veio ele com a mãe dela lá dentro, conversando, na hora que eu olhei assim, de dentro do carro, aquela menininha, me bateu na cabeça alguma coisa, assim que... Eu não sei o que explicar, não tenho uma explicação para isso, mas existia alguma finalidade muito grande entre eu e ela. E aí, quando eu fui fazer o programa na TV Excelsior, depois que eu fui contratado, eu cheguei para o seu Alberto Saad e falei, seu Alberto, o senhor não acha que eu preciso de uma companheira para apresentar um programa comigo? Assim como tem lá a Vanderleia, tem uma coisa... Ele falou, não te falei, nós já contratamos essa menina que vai apresentar o programa junto com você. Eu falei, seu Alberto Saad, eu não vou aceitar menina nenhuma, a não ser que o senhor veja primeiro a menina que eu tenho. Ela é assim, ela é bonitinha, ela canta muito, ela toca violão, toca guitarra e o senhor vai adorar ela. Falei, não, essa nossa também é assim, também é uma menina bonitinha, também toca guitarra, também canta guitarra. Pô, mas como é que é o nome dessa menina sua aí? Eu falei, a minha chama Silvinha. A nossa também é Silvinha. E era a mesma. Era a mesma. Coisa que de legal. Deus. Coisa de Deus. É. Eu me lembro muito, parece que foi ontem. Eu me lembro, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. A TV Excelsior. Ali na Nestor Pestana, Nestor né? Pestana. A gente saindo de dentro de lá daquela coisa que eu precisava sair dentro de uma rádio patrulha. Cara, multidão lá. Era uma loucura. Até outro dia eu vi um negócio muito bacana. E os caras fizeram uma coisa sobre a Jovem Guarda. Eu acho que eles não tinham muita imagem para mostrar. Aí eu tenho a imagem do meu casamento com a Silvinha. Então eles passaram a imagem do casamento como se fosse o público da Jovem Guarda. Legal, né? Naquele tempo era a época, né, Eduardo? Eu acho que a Jovem Guarda é um movimento que não era só no Brasil, né? Era o mundo inteiro, né? O mundo inteiro com a música jovem, com a nova geração de música, de vestimenta, de hábitos. Era tudo uma mudança de comportamento de uma nova geração, né? É verdade. Tudo mudou. Tudo mudou. Vem mudando. Mas tudo é assim mesmo. Quando chega na época do dinheiro, aparecem as pessoas para tirar proveito. E essas pessoas, eles começam a ter um problema muito sério. Dá para baixar. Um problema muito sério que a qualidade cai, porque uma ocasião eu sempre fui uma pessoa muito ligada em fazer o que eu gosto, não
seguir moda nenhuma. E aí eu fiquei sem gravadora, saí da S.A. Vito, e os diretores da Copacabana se interessou para mim fazer um trabalho com eles. Eu falei, podemos fazer, etc e tal. Mas aí o seu Alberto Saad, ele tinha uma norma do que ele queria. Ele queria que eu cantasse músicas muito... Já era uma meia bregaiada naquela época. Eu não topei. Terminei não assinando o contrato para não seguir aquela carreira, né? E acho que a gente tem que ser fiel ao que a gente faz, né? Você começou com a influência do rock and roll e sua influência sertaneja, né? Que você ela de Joaíma, não é isso? No Vale do Jequitinhonha, lá Joaíma, Minas Gerais. Minas Gerais, Fazenda então. Aliança. Nasci lá, nasci na fazenda. Entendeu? Então eu me lembro, interessante. você estava com o seu programa na televisão e naqueles comentários, pois tá aí o fazendeiro aí, rapaz, está arrebentando com o programa dele aí, era o fazendeiro. Era o fazendeiro, né? Bons tempos, né, Eduardo? Criador de cavalo, essas coisas, né? Mas, Eduardo, o tempo foi passando, né? A vida vai mudando, a Silvinha, infelizmente, partiu desse mundo. Eu sei que você está muito bem, está casado novamente. Com a Tânia Meirelles Araújo. Tá vendo? Ela tá ali, ó. Ela tá aqui. A Tânia tem uma vantagem muito grande na minha vida, porque, na verdade, eu não pretendia casamento nem nada, nem estar junto com outra pessoa, eu ia continuar a minha vida. Talvez eu já não estivesse nem mais aqui, porque, você sabe, a gente precisa ter alguém cuidando da gente, né? É verdade. E a Tânia chegou num momento muito certo para mim, eu valorizo isso demais, e com uma coisa muito importante, a lembrança da Silvinha junto comigo o tempo todo, ela sabe, ela gosta e ela coleciona as coisas da Silvinha, tudo. Então a gente tem uma harmonia muito boa nesse sentido aí, artístico, porque geralmente a mulher entra, quer apagar, né? Não é uma história, né? Então... É uma história de uma grande artista que eu conheci bem e uma grande vocalista, uma extensão vocal privilegiada. A Silvinha, vou falar uma coisa que você sabe, ela tinha um falsete que parecia... Nunca vi um falsete com aquele volume. Volume. Porque o falsete é uma nota de pequeno volume. Então, lá... Nossa, vai dar, o volume é pequeno, mas ela tinha um volume, né? Quando ela fez o lá com o Zezé de Camargo, eu lembro que ela já estava com a doença e ela ficou rouca nos dias lá e o Zezé ficou apavorado, porque ele tinha convidado e não tinha saber se ela ia dar conta do recado. Que era fazer a Montserrat, né? Que era uma mulher assim, da música clássica, do clássico. Cantora de ópera, soprando, né? Soprando. E aí ele ficou apavorado, ele ligou para mim que eles estavam tentando substituir com outra pessoa. Eu falei, cara, você pode ficar tranquilo. A Silvinha, no dia do ensaio geral, ela vai estar lá e pode ficar tranquilo. E aí eu fui com ela no dia. Então, na hora que ela cantou, cara, os caras choraram. Na hora que ela entrou cantando aquela música do Fred Mercury, que ela fez a parte dela, estava aquele diretor, né, agora me passou o nome dele, que está produzindo o show. Ele falou, cara, não tem ela, isso aí, porque a ideia foi dele, né? Dele fazer uma música clássica com uma cantora que fosse do clássico, né? E terminou entrando uma do pop, mas que fez o clássico. Porque ela ia da música clássica ao heavy metal. E fazia rouco para danar, fazia Janis Joplin, aquele estilo. Ela dominava a voz de uma maneira muito especial, né? É verdade. Usava o agudo, vocalizava muito bem também, né? Como vamos lembrar que era, além de cantora, era uma vocalista, gravou com muita gente, né? Muita gente, e jingles, foram os maiores jingles feitos na época. Era a Silvinha e o Rubinho.
Ele Rubinho. cantava tudo, o Rubinho, que hoje está nos Incríveis, né? E geralmente ele fazia parte do masculino e a Silvinha a feminina. Ele gravou Coca-Cola, gravou tudo, Sonho de Valsa, tudo. Maravilhoso essa parte dela que ela fez de jingles. Depois eles montaram um quarteto, Eu me lembro. que era o 4x4, Deus me livre. Ângela Márcia, a Silvinha, o Faúde e depois o Montenegro também, que fez parte também do grupo, né? E o Janulli, né? Que era o Edgar Janulli, que era um gênio, né? Cara, vocal. E para fazer o que só esse time mesmo aí conseguia fazer. É muito difícil. Era muito, muito bom. Eduardo, a vida vai passando, as histórias vão acontecendo, mas você continua fazendo shows, agora vai viajar com os Incríveis, meu amigo Netinho e companhia. E que você gravou, tá aqui, ó. Você gravou um CD, como é que é? DVD? É um CD? É um CD com que eu tinha uma vontade muito grande de curiosidade, eu sempre gostei disso, e de fazer uma ligação da música raiz americana com a música raiz brasileira. Certeza. E aí nós fizemos um disco que chama-se Brasília Hillbillies, do country rock à moda de viola. Muito legal, né? Então a gente pegou os clássicos da música caipira, o Nico Tinoco, o João Carreiro e Pardinho, assim por diante, o Peão Carreiro e vários outros, né? O Milionário José Rico, e fizemos um trabalho com essas músicas. Poxa, que legal. Com músicos brasileiros e músicos americanos tocando junto. Poxa. Ficou bom demais. Vamos lançar no programa Éramos Todos Jovens, né? O programa Éramos Todos Jovens vai aqui na Tropical durante a semana de segunda a sexta, 19 às 20. Esse é o nome que eu não gosto, já falei para você, né? Quando eu lancei o programa, Eduardo, há muitos anos... Éramos todos jovens. Que nós continuamos muitos jovens. Muitos anos Somos todos jovens, não teve oportunidade. Aí eu gravei, quando o programa, aí eu encontrei com o Eduardo, encontrei com vocês e falou: Ciro, o seu programa tá bom. Muda esse nome. O programa tá muito bom, mas muda esse nome. Muda esse nome. Você tem a juventude, né? Porque mas, Eduardo, então, só para falar, domingo de manhã, 7 às 10, tem domingo à noite, 9 à meia-noite. Vamos lançar esse disco do Eduardo Araújo. Eduardo, se quiser mostrar um pedacinho com violão de uma música que você acha interessante. Não fica bom. Não fica bom. Fica, tem só que no ser... violão não fica. Então a curiosidade é para ouvir o disco, hein? Ouvir o disco. Vamos lançar esse disco no programa Éramos Todos Jovens. Aqui nós estamos conversando, jogando conversa fora. O cara fala: você não é cantor, Ciro Aguiar? Eduardo Araújo, você não é cantor? Fica só conversando. Isso, mas tô comendo também. A gente tá conversando, batendo papo. Ele tá comendo ali um chocolate, bebendo água aqui. E a gente fica muito feliz de ter você aqui, Eduardo. E você fala o nome de algum sucesso que você fez na Jovem Guarda. Sucesso tem muitos, né? Mas o maior sucesso meu foi Ave Maria no Morro, que mais vendeu disco. Poxa, Ave Maria no Morro. Foi a música. Foi demais. Que atingiu 1 milhão de cópias na época, quando o disco de ouro era com 200 mil cópias, né? Agora, Ave Maria do Morro, que eu já conhecia com o Trio de Ouro, né, da Dalva de Oliveira. Música da Erivelto Martins, que eu conheci, viajei com a Dalva de Oliveira no começo da minha carreira. Conheci o Erivelto, aquele pessoal. Também, conheci todo mundo. O que me chamou a atenção quando eu vi a sua gravação foi o arranjo. O arranjo ficou muito bonito, hein? A Silvinha, da música Silvinha fazendo aquelas vozes. Né? Não é a Silvinha. Não é a Silvinha? Não, porque a Silvinha... Eu pensei que fosse a Silvinha, tá vendo? Boa informação, hein? E quem gravou foi a Martinha, no lugar da Silvinha. E a Martinha imita a Silvinha, apesar dela ter uma voz. Na época, ela imitava a Silvinha, cantava fininho também. Pois eu pensei que fosse Silvinha, não. Tá vendo? Informação boa, hein? Ficou muito boa aquela gravação, o vocal ali é muito bom também. Ali tinha o Dom, que era da dupla Dom e Ravel. Dom e Ravel. Né? Tem a Martinha, foi um time nosso assim. Não me lembro mais quem, mas lembro desses dois aí. Uma gravação inesquecível. A música é linda, né? Bom, a Ave Maria no Morro, bom. Aquele Popurrí de Maringá. Chua de Papuá também. Vem Quente Que Eu Estou Fervendo. Vem Quente Que Eu Estou...
Deixa de Banca. Deixa Você de fez Banca. a versão, não foi a sua versão? Hein? Você fez a versão? Deixa de Banca? Não, filho, não, vou fazer agora com os Incríveis. Mas você, na gravação, era uma música estrangeira, né? Bararará. Bararará. Deixa de banca comigo, sei que você gosta só de mim. Então, agora com os Incríveis vai ter essa música aí. Muito legal. Esse trabalho que a gente vai fazer é um trabalho muito importante. Nós vamos contar a história do rock no palco, cantando músicas, mas é o rock internacional também, o brasileiro, tudo. Muito legal. Vai ser um show de rock mesmo. Vai ser o Netinho me falou, fazer uma excursão com você, viajando no rock and roll. Isso, mas vamos que vamos. Pô, Eduardo, então, veja bem, você tem essa formação de interiorana, formação da música caipira ou da country, que antigamente era country, mas chamava outro nome antes da country, nos Estados Unidos, né? Hillbillies. Hillbillies, que usava Rebeca, né? Rebeca, cantando aquelas músicas. E eles já tinham uma técnica violenta, porque os caras, os americanos, eles se dedicaram muito ao instrumento. Sei. Então aqui no Brasil o pessoal não ligava muito. O instrumento que tinha mais técnica era a viola e a Rebeca, né? Agora, a música country americana, que lá começou no começo do século XX, né? E com a influência dos cowboys, daquele negócio do cowboy, tocavam daquele jeito lá. Você acha que tem alguma semelhança com a história dela? Como ela chegou à música country e como ela chegou na classe média, que nem a música sertaneja aqui no Brasil, né? Olha, a mesma história parecida, você não acha? A história é muito parecida. O americano era o Hillbillies, se transformou em country music, né? Porque eles achavam o Hillbillies era assim pejorativo, né? Né? Mas o Hillbillies era o que tinha de melhor. Depois é que os caras descobriram isso, né? E aí criaram daí várias coisas. O bluegrass, né, que era uma mistura do blues com a música de raiz, o Hillbillies. E daí veio o rockabilly. Rockabilly. Onde começou o rockabilly foi onde começou o rock. Aquele gênero lá é rockabilly. E aí passou, tiraram o billy e ficou só rock. Mas, na verdade, a banda do Bill Haley é rockabilly. Para quem... O Cole Perkins, lembra do Cole Perkins? Exatamente, Cole Perkins, o Blue Suede Shoes. Ele gravou primeiro a música dele, depois o Elvis gravou, né? Depois o Elvis também, super caipira também. All it one for the money, two for show. I don't get go, but don't you? Never my blue suede shoes. Here we go one thing, over my blue suede shoes. É rockabilly. Rockabilly é isso aí. Little Richard, rockabilly. Rock Around the Clock. Olha, é muito legal. Nós usamos aqui essa conotação do rockabilly, por exemplo, nessa música que nós gravamos, Moreninha Linda, virou rockabilly. Rockabilly. Bebeu um toque especial. Olha, Eduardo, um prazer muito grande ter você com muitas histórias e a gente agradece muito aqui, tá no podcast do Éramos Todos Jovens. E sucesso no seu disco, sucesso nessa discussão que você vai fazer com os Incríveis. A banda está muito boa dos Incríveis, hein? Incríveis, olha, é melhor. Eu sou suspeito em dizer, porque nós somos muitos amigos, né? Mas essa banda é completa, cara. Fiz um show com São eles 4 músicos de arrebentar, né? O baterista Netinho não precisa nem falar, né? Agora o Sandro, que é filho dele, é considerado um grande músico. Um multi-instrumentista, ele toca tudo, toca tudo. Bateria, toca, sabe? E aí vem o Rubinho com aquela voz que é fácil, né? E o Leandro também, que canta muito e toca baixo para danar. Toca também, toca violão também e canta muito. Aí eu vou entrar, na verdade, eu virei para ele sobre como é que vai ser o show. Você entra, nada disso, meu. Eu sou o quinto Incríveis, todos juntos.
Mas assim que é bom. Assim que é bom, vamos estar juntos. Poxa, legal, Eduardo. Foi um prazer muito grande ter você aqui com a gente, conversando, viajando naquele nosso tempo lá, né? Rio de Janeiro, saudade que Rio de dá, né? Janeiro. Quanta coisa, quanta história legal. Excursões nós lá. Você se lembra, um negócio importante a gente falar, quando o Carlos Imperial conseguiu que o rock entrasse no programa do César de Alencar? Me lembro, eu cantei lá. Pois é, e nós fizemos aquela apresentação lá, Isso. foi maravilhosa, fez o maior sucesso. Me lembro. E na época, o grande cantor na época era o como é que chama mesmo? O Seu Que Dias. Não, era o... Era um cantor que... Peraí. Ele saía com lencinho fazendo tu assim. És a criatura mais linda que meus olhos já viram. É isso aí mesmo. É isso aí. O maior sucesso. Era ele e o Silvinho também. Dele? Era não sei o que Dias, né? Orlando Dias. Orlando Dias. Ele era fã do Orlando Silva. Isso! E ele, o Orlando Dias, era o maior sucesso naquela época. Poxa, bons tempos. Mas esse cara era um sucesso. E o César de Alencar... E nós conseguimos fazer mais sucesso do que ele seguia. Porque foi chegando depois, né? É isso aí. Bons tempos, momentos inesquecíveis da vida da gente, conversando aqui com vocês. E com meu amigo aqui, Eduardo Araújo, que me deu a honra da sua presença aqui. Muito obrigado. A gente volta em breve, porque éramos todos jovens. Eu continuo jovem.